Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês. Essa é a minha terceira vez em Fortaleza. Primeira visita foi no ano passado, em novembro. Eu vim falar sobre C.S. Lewis aqui. E vim também em março para uma visita rápida, para encontrar com alguns amigos. E foi com alegria que eu recebi esse convite da escola Charles Spurgeon, através do pastor Clayton. E eu fiquei muito feliz também pela oportunidade de tratar desse assunto, que é a vida, a obra, o pensamento de Francis Schaeffer, que é realmente um dos líderes cristãos e pensadores que foram formativos para mim. Foram muito importantes para a minha formação cristã. O trabalho dele foi muito importante também para a minha visão de ministério. E, claro, hoje eu trabalho nessa missão, que chama L'Abri, que foi fundada em 1955, por Francis e Edith Schaeffer. Nós vamos falar, então, sobre o Schaeffer. Só queria terminar de me apresentar, Eu sou de Belo Horizonte, nunca saí de lá. Sou casado com a Alessandra, tenho duas meninas, uma de 12, fez 12 agora, e outra vai fazer 17. E eu fui ordenado pela Convenção Nacional, a Convenção Batista Nacional. A minha família é da Convenção Brasileira originalmente, mas na década de 80 o pessoal foi para a Nacional. Fui ordenado nessa convenção, mas atualmente eu estou pastoreando uma igreja que nós plantamos em 2008, chama Igreja Esperança, que tem uma orientação batista, reformada, mas também é continuista, só que não é uma igreja ligada a uma denominação oficialmente. E também em 2008, depois de passar um ano no L'Abri da Inglaterra e da Holanda, nós voltamos para o Brasil com esse projeto de começar o ministério do L'Abri do Brasil, lá em Belo Horizonte. E L'Abri significa o abrigo, em francês. E vocês vão entender à medida que a gente for refletindo aqui sobre Schaeffer, sobre o trabalho dele. Mas esse é o pano de fundo. Então eu dei aula de teologia há bastante tempo, uns 10 anos. Eu fiz mestrado na teológica, na área do Novo Testamento, e um outro na metodista, na área de teologia e história. E em São Paulo, estudei no Mackenzie também. E dei aula por bastante tempo num seminário teológico em Belo Horizonte. Na verdade, na chamadinha que foi colocado no YouTube para a conferência, tem um trechinho de uma entrevista que o Alan Porto fez comigo, em que ele perguntou por que eu comecei a ler Schaeffer, como foi isso. E a história foi interessante. Quando eu era professor de teologia, esse período que eu fiquei foi quase 10 anos, lá em Belo Horizonte, quando eu era professor de teologia, minha área era Novo Testamento, meu sonho era ser um biblista. Esse é meu projeto de vida, era grego, interpretação de cartas paulinas, só queria saber disso. Mas no contexto tanto da igreja como do seminário, eu comecei a lutar com essa realidade, que eram as crises de fé dos meus alunos e também dos jovens da igreja. E lutando com isso, pensando em como ajudar o pessoal a manter sua fé, a ter argumentos para defender o cristianismo, eu também comecei a me preocupar no contexto do seminário teológico com os pressupostos filosóficos e religiosos da interpretação bíblica. Minha área era Novo Testamento e eu comecei a fazer essas perguntas. E foi uma grande surpresa quando eu descobri que, por trás de certas interpretações críticas do Antigo Testamento, havia um determinado sistema filosófico, que era o hegelianismo, e que esse mesmo sistema filosófico tinha sido usado também para fazer algumas das primeiras interpretações críticas do Novo Testamento. E aí eu fui aos poucos emigrando do estudo da Bíblia, como biblista, para dogmática, apologética e filosofia da religião. Eu fui escorregando devagarinho para essas áreas. Então, minhas aulas de Novo Testamento sempre começavam com filosofia. E sempre eu tinha dificuldade de explicar isso para a coordenação do seminário, porque é que eu sempre tratava de questões metodológicas e filosóficas tanto tempo. E eu fui aos poucos indo para essa direção, lutando com essa questão de como interpretar a Bíblia e construir a teologia de uma forma que
a gente não dobrasse os joelhos diante do pensamento secular e, ao mesmo tempo, tentando resgatar ali os alunos, eu fui me tornando, sem perceber, um schaefferiano. Até que chegou um determinado momento na nossa vida, a história é longa, mas eu decidi sair, deixar de ser professor de teologia por um tempo, e logo depois disso a gente foi ao Labri. E lá eu descobri uma outra janela de ministério que o Senhor Deus deu para nós. A gente já trabalhava numa igreja, ao mesmo tempo era professor de teologia, eu continuo pastoreando, agora essa igreja que a gente plantou, mas a gente trabalha com teologia o tempo inteiro no Labri, só que de uma outra forma, muito diferente da teologia como normalmente é trabalhada no seminário. A gente vai falar mais sobre isso depois. Mas isso é para os irmãos terem uma ideia, então, né, de onde eu vim. E vai ser um prazer se os irmãos quiserem em algum momento visitar o Labri. A gente tem retiros mensais, retiros de final de semana, recebe gente de vários lugares do Brasil, e as portas estão abertas aí para os irmãos. Mas vamos falar sobre o nosso tema. Francis Schaeffer. Francis August Schaeffer foi um pensador realmente muito importante, um evangelista, um apologista cristão que realmente alterou os rumos da igreja cristã e particularmente da igreja evangélica no século XX. É alguém que você principalmente que é um cristão de tradição evangélica, precisa conhecer, para você se localizar dentro da sua tradição de fé. É necessário realmente conhecer Francis Schaeffer. E nós vamos começar a nossa reflexão, esses 3 dias, falando sobre a vida do Schaeffer. É importante dar um panorama da coisa para os irmãos terem uma ideia do impacto que o Schaeffer causou no cristianismo no século XX. Então a gente vai passar pela vida dele, depois nós vamos discutir outros temas, apologética de Schaeffer, sua crítica da cultura ocidental, sua visão de espiritualidade, algo também sobre sua visão de política, que é uma questão que hoje está fervendo, né, no Brasil, então a gente não pode deixar de tocar nesse tema. Mas é importante a gente começar com um panorama da vida dele. E essa síntese está muito baseada em um livro que eu vou apresentar já. Um livro do Colin Duries. Aqui nós vamos começar falando sobre as origens de Schaeffer, onde ele nasceu, como foi, como ele se tornou pastor e líder denominacional, quando ele decidiu olhar para a Europa e visitar a Europa, a experiência inicial na Suíça, a crise de fé que ele teve, que é bem conhecida, os inícios do Labri, o momento áureo, quando o Labri cresceu bastante, e as lutas finais de Schaeffer, quando ele estava bem envolvido com a política, com a relação entre cristianismo e política na América do Norte. Essa abordagem nossa está bastante... bastante baseada nesse primeiro livro. Francis Schaeffer, Uma Vida Autêntica, de Colin Duries. É um livro excelente, que eu não sei por que não foi traduzido ainda para o português, um livro maravilhoso, conta muitos detalhes sobre a vida do Schaeffer, um trabalho primoroso do Colin Duries. O próprio Colin Duries é mais conhecido por seu trabalho com C.S. Lewis e Tolkien. Muita gente conhece Duries por causa disso. Ele era um estudioso de Tolkien, de C.S. Lewis, né, do círculo deles, dos Inklings. E ele tem uma enciclopédia de C.S. Lewis, tem livros sobre Tolkien, tem um livro histórico sobre a amizade de Tolkien com C.S. Lewis, chama O Dom da Amizade, foi publicado pela editora Nova Fronteira no Brasil. E tem muita publicação, ele aparece em documentários sobre C.S. Lewis e Tolkien, documentários de qualidade, documentários importantes feitos na América do Norte, na Inglaterra. Agora, ele também passou pelo Labri, ele ficou vários anos visitando o Labri e foi muito influenciado por Francis Schaeffer. E há vários escritores em outras áreas, como literatura, mas também na área de cinema, na área de cultura pop, que tiveram influência importante de Francis Schaeffer. Depois a gente pode falar de alguns deles. Talvez vocês tenham ouvido falar de Steve Turner, por exemplo. É um sujeito muito fera nessa área de fé cristã e arte,
na área também de adoração, ele escreveu alguma coisa, mas a especialidade dele era cultura pop, música. Ele escreveu muito sobre os Beatles, chegou a entrevistar os Beatles, e ele também é um cara que começou a carreira dele no contexto do Labri. Muitos líderes cristãos em áreas diferentes passaram pelo Labri, depois a gente vai falar sobre isso, mas foram aparecer em outros lugares. O Labri sempre foi um ministério meio underground, por assim dizer, porque geralmente as pessoas não conhecem muito sobre Labri e Schaeffer, mas conhecem alguém que passou no Labri. Mas é porque o Labri é um ministério pequenininho. É, na verdade, um grupo de casas, é um contexto de hospitalidade, as pessoas ficam ali, vivem um tempinho com os obreiros, depois cada um vai desenvolver o seu trabalho. E muitas vezes as pessoas são conhecidas por esse trabalho mais amplo, mas a gente vai falar mais sobre isso. Esse é o Dúrias, né? Ele está aqui tirando uma foto, não chega a ser um selfie, né? Alguém tirou a foto para ele, mas numa casa onde Tolkien morou. Eu também usei bastante o livro do Bruce Little, que é diretor de um centro de estudos de Francis Schaeffer, na América do Norte. É um livro mais recente que tem capítulos bem interessantes sobre o pensamento e a vida de Schaeffer. Naturalmente, a gente vai citar outras obras à medida que o nosso curso avançar. Então, vamos começar com as origens, né? Quem foi Francis Schaeffer, de onde ele veio? Então, esse primeiro período, 1912 a 1935, é a primeira fase formativa, né, da vida de Schaeffer. Então, ele nasce em 30 de janeiro de 1912, em uma cidade que foi fundada por imigrantes alemães. Daí o nome, né, Germantown. E o próprio Schaeffer tinha sangue alemão, né, tinha alguma descendência alemã. A casa do Schaeffer era um contexto de pessoas muito práticas, e não era um contexto muito dado à cultura, à arte, literatura, nada disso não. Era bem simples do ponto de vista de formação cultural. Todo mundo gostava de atividades práticas. Era também um lar secularizado. Apesar deles frequentarem a igreja, meio como uma obrigação social, o próprio Francis Schaeffer não foi realmente educado para ser um cristão. Os pais dele não eram cristãos realmente nascidos de novo. E o Schaeffer tinha suas dificuldades, né? Apesar de ser uma pessoa muito inteligente, e ao mesmo tempo ele era muito bom com atividades práticas, né? Diz que ele era muito bom de carpintaria, com consertar motor, ele gostava de fazer esse tipo de coisa, ele era muito bom com a parte prática. Mas ele tinha dificuldades com o estudo por causa da dislexia, pouca gente sabe disso, que o Schaeffer era disléxico, e que ele lia muito devagar. Às vezes as pessoas se desesperam, né? O estudante de teologia fala assim, eu nunca vou conseguir realmente, né, conhecer bastante teologia, porque eu leio devagar. Os irmãos não fazem ideia. Então, nós temos relatos da Edith em alguns momentos, o Schaeffer começava a ler e ele ficava 1 hora numa página. Aí a Edith falava com ele, olha, já deu, vai fazer outra coisa hoje. Então, ele tinha muita dificuldade mesmo, mas parte disso era compensado pelos diálogos. Ele gostava muito de conversar e ele se relacionava muito bem. Então, o que ele não aprendia com uma grande quantidade de leitura, ele aprendia com uma grande quantidade de conversas e com um raciocínio bastante rigoroso. Então, meio que compensava essa dificuldade dele. Mas se você ler os livros do Schaeffer, você vai perceber isso. Não são livros cheios de notas críticas, com as referências bibliográficas e tal. Não é o estilo dele, não é um estilo acadêmico. Isso tem muito a ver com esse traço dele. Ele era muito genial, mas não era um scholar, né, como eles falam. Não era um acadêmico, era mais um profeta filósofo, né, se é que isso já existiu alguma vez, foi o Schaeffer. Mas não era exatamente um acadêmico, e ele tinha esse entrave, né, que às vezes atrapalhava, que era a dislexia. Mas gostou muito de ouvir, começou a desenvolver gosto pela cultura, apesar da casa dele não ter isso. Se ele ia num lugar e tinha uma experiência, via quadros, por exemplo, ele amava essa experiência. Quando ele foi apresentado a livros, e começou a ler livros de literatura e de filosofia, ele ficou apaixonado, foi ler Platão, sem ninguém mandar, não era programa de escola nem nada disso, simplesmente interesse dele, já na sua adolescência. E também desenvolveu um gosto enorme pela música clássica. A primeira vez foi quando ele ouviu o Overture 1812 do Tchaikovsky, foi aquela música, né? Alguns talvez tenham ouvido. Foi a primeira vez que ele ouviu a música clássica num concerto, né, que ele assistiu.
E foi um concerto completo, né? Porque essa música do Tchaikovsky tem os canhões, né? Que tem a hora que eles atiram e tal. E ele ficou muito impressionado com isso. Esse interesse pela cultura, apesar de faltar isso na casa, já estava nele desde o princípio. Mas o que acontece? Ele era uma pessoa muito inquisitiva, do tipo que quer saber realmente a razão das coisas e quer saber a verdade. Então aqui nós temos uma citação aqui da irmã de Schaeffer. O núcleo de Francis Schaeffer estava lá desde o início. Ele era alguém que pensava e era muito honesto sobre a vida. Então isso é uma observação de alguém que conviveu com ele no início. Seu pai sempre reconheceu posteriormente que havia uma profunda afinidade entre o homem de classe trabalhadora e o intelectual. Isso é um traço do Schaeffer. Eles compartilhavam de uma honestidade para com a vida, quando a classe média frequentemente vivia de um modo divorciado da realidade. Então, o fato do Schaeffer ser de uma família de classe trabalhadora e ter sido introduzido na vida profissional, no trabalho manual, na técnica e tal, mas ao mesmo tempo ter essa mente bem intelectual, então ele tinha uma perspectiva interessante, porque ele viveu muitas dificuldades, enfrentou muitas dificuldades, né? Essa época aí que eles estavam vivendo, você sabe que eles ainda estavam saindo da Grande Depressão na América do Norte, foi um momento muito difícil. O pessoal que viveu nessa época são os americanos que passaram aperto, né? Não são as gerações mais recentes. Então o Schaeffer passou por essas fases. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma mente bastante crítica, bastante aguçada, então o pensamento dele não era tão condicionado por certos estereótipos do cristão americano de classe média. Ele era um pouquinho independente em relação a isso. Bom, então ele frequentava uma igreja presbiteriana liberal. O que é uma igreja presbiteriana liberal? Eu tive um professor que contou para a gente que, certa vez, ele foi pregar numa igreja batista, era um americano, missionário americano, foi pregar numa igreja batista dos Estados Unidos, e ele pregou sobre João 3,16. Foi uma confusão, teve gente que saiu da igreja, saiu do templo, depois teve que conversar com a diaconia, e no final, umas mulheres foram conversar com ele e disseram: a gente nunca ouviu falar nisso antes. João 3,16, irmãos. Então, isso aí é para dar uma pista do que é uma igreja liberal. Então, ele, enfim, frequentava essa igreja, mas não via respostas para suas questões, e como ele estava lendo filosofia, ele começou a ler filosofia grega já tinha algum tempo, ele começou a ficar intrigado sobre qual seria a relação entre a religião e a filosofia. Então resolveu ler a Bíblia toda, para comparar com os estudos de filosofia dele. E lendo a Bíblia, ele chegou à conclusão de que todas as questões que os filósofos gregos tinham levantado, a Bíblia respondia, de um jeito que ninguém tinha conseguido responder. Então ele começa a ser persuadido pelo poder explanatório do cristianismo através da sua leitura pessoal da Bíblia, sem, na verdade, ser diretamente evangelizado por alguém. Mas o fato é que, em agosto de 1930, ele participou de um daqueles evangelismos de tenda. Minha avó também aceitou Jesus num evangelismo de tenda, assim, lá para a década de 30, lá no Maranhão, ou Recife, não sei. Não lembro agora. Mas, então, tinha esse sujeito lá, que depois um filho dele aparece na história. O Anthony Zeoli era um evangelista e estava pregando, e aí o Schaeffer ouviu aquela pregação e foi lá na frente. Aí o Anthony Zeoli perguntou: você quer se consagrar ao Senhor ou quer se converter? Aí ele nem sabia a diferença. Aí ele, whatever, tipo assim, o que for eu aceito. Aí ele aceitou a Cristo, né, e fez um compromisso com Cristo, incondicional. Nessa época ele escreveu em seu diário que toda a verdade vem da Bíblia. Logo depois, ele já está saindo da high school, né? Então ele vai estudar engenharia nesse instituto, Drexel Institute. Mas lá ele começou a se interessar cada vez mais por línguas clássicas, por filosofia, literatura. Então, ao mesmo tempo que ele estudava engenharia, ele foi migrando para essa outra área. E em 1931, no verão de 31, ele decidiu que ele tinha que estudar teologia. Ele tinha que ir para o ministério. Ele falou com o pai dele não gostou nem um pouco. O Schaeffer pai, ele não gostou nem um pouco da ideia. E no dia que ele estava decidido mesmo aí, o pai dele falou: olha, antes de eu sair do trabalho, você tem que conversar comigo. Aí ele levantou 5h30 da manhã, foi falar com o pai dele. O pai dele estava saindo de casa, não, era cristão. E pai dele falou com ele: olha, eu não quero um filho que seja pastor. Eu não quero saber disso.
Aí o Schaeffer conta assim, que ele ficou esmagado com aquele negócio. E aí ele pediu para orar, porque ele já ia sair também, né? Ele estava caçando rumo já para estudar teologia. Aí ele pediu para o pai para ele orar. Aí ele foi orar e aí ele fez uma coisa bem gospel. Ele desesperado, chorando, falou: Deus, eu preciso de uma resposta agora. Aí vai ser na cara e coroa. Ele tirou a moedinha e fez. Cara ou coroa? Deu cara. Aí, quer dizer, eu vou para o ministério ou não vou? Se for cara, eu vou. Aí deu cara. Aí ele falou: mas e se não foi Deus? Aí eu vou de novo. Aí fez outra vez. Aí deu cara outra vez. Aí orou e falou assim: Deus, agora eu estou acreditando. Se der cara outra vez, eu vou enfrentar meu pai. E não deu cara outra vez, gente? Como o pessoal diz por aí, não tente fazer isso em casa. O Schaeffer depois fala assim, que ele não recomenda isso para ninguém, né, como método para descobrir a vontade de Deus. Mas no caso dele funcionou pela misericórdia divina. E então ele chegou para o pai dele e falou: pai, eu vou para o ministério. Encarou o pai na hora ali. Aí disse que o pai saiu, bateu a porta assim. Saiu, né, bravo. Mas ele ainda ouviu lá da frente o pai dele gritando: eu vou pagar metade do primeiro ano. E foi embora. Aí foi suficiente para o Schaeffer. Aí o Schaeffer foi então estudar, né? Foi nesse local, depois mudou o nome até do seminário, Hampden Sydney, era uma faculdade, na verdade, tinha curso de teologia. Nesse lugar ele vai encontrar com a Edith Seville, que aí depois se torna a senhora Schaeffer, né? A Edith Schaeffer, que era filha de missionários, trabalhavam na China na missão que tinha sido fundada pelo Hudson Taylor, né? Uma missão famosa, cristã, que trabalhava no interior da China, mas muitos missionários fugiram correndo por causa da revolta dos Boxers. Eles mataram muitos ocidentais, foi uma coisa terrível, e eles escaparam por pouco. Aí foram para a América e estavam ali no mesmo college, né? E lá o Schaeffer encontra a Edith, mas numa situação bem interessante. Ele foi assistir uma palestra, já tinha se convertido a essa altura, e foi assistir uma palestra no grupo de jovens da igreja presbiteriana de Germantown, ouvindo esse cara que chamava Ed Bloom. E olha o tema da palestra do grupo de jovens: como eu sei que Jesus não é o Filho de Deus e como sei que a Bíblia não é a palavra de Deus. Amém, irmão? Esse era o tema da palestra no grupo de jovens da igreja. Pois é, meu irmão, se você acha que o Brasil o negócio está feio, imagina que o povo já passou por aí. Quem já ouviu o músico Tapeceiro, do Estênio Márcio? Pouca gente sabe disso, mas ela é inspirada nesse livro da Edith Schaeffer, The Tapestry, A Tapeçaria, que é onde ela conta com detalhes a história deles, tá? É um tijolão assim, mas é bem mais detalhado do que o livro dela sobre o Labri e outros materiais deles. Mas é baseado na ideia da Edith mesmo, de que Deus está tecendo tudo e todos os detalhes. Mas então, ela contou o seguinte, que ela ficou tentando achar um jeito de juntar os argumentos que tinha na cabeça dela para poder responder, refutar ao tal do Ed Bloom. Então ele deu a palestra dele, quando ele terminou a palestra, ela imediatamente se levantou para falar, mas não deu tempo, porque um outro carinha já tinha começado a falar, e falou as mesmas coisas que ela tinha pensado. E esse outro sujeito era o Francis Schaeffer. E aí ela ficou ouvindo aquilo e ela perguntou para a colega dela: quem é esse menino aí? Aí ela ficou de olho nele, né? E ao mesmo tempo, depois que ele falou, ela levantou e apresentou outros argumentos, citando alguns teólogos que o Schaeffer depois ia seguir de perto. E aí ele perguntou para o amigo dele: quem que é essa moça? E depois eles foram apresentados um ao outro, porque tinha um evento social, né? Logo depois disso, eles tiveram um evento social. E qual foi o tema da primeira conversa? O Schaeffer convidou ela para levar ela em casa. O tema da conversa foi teologia, tinha que ser, né? Namoro de seminarista. Então, olha só, o assunto era a Edith Schaeffer convencendo o Schaeffer de ler o Gresham Machen, Cristianismo e Liberalismo, que é um clássico, né? Evangélico, é um livro muito importante. Um livro genial, em que o Machen mostra que o liberalismo teológico, na verdade, é uma outra religião, não é o cristianismo, de fato. E é interessante, né, ouvir essa história. Na verdade, a Edith Schaeffer já conhecia um pouco das controvérsias, um pouco mais das controvérsias apologéticas da época do que o próprio Schaeffer. E ela meio que
e injetou Nietzsche no Schaeffer. E outras ideias boas também. Esse livro é de 1923, mas está em publicação hoje. Essa é a Edith Schaeffer. A garota era bonita. E bonita, crente, missionária e não era liberal. Isso é muito importante. Né? Então, ganhou o Schaeffer. Depois, Os Guinness. Quem já ouviu falar de Os Guinness? Um teólogo americano, sociólogo. Na verdade, mais pensador social do que teólogo. Tem alguns livros da cultura cristã em outras editoras. Os Guinness, em 2008, ele escreveu isso. Ele também foi discipulado pelo Schaeffer no Labrie, e ele fala uma coisa interessante em 2008, numa revista. De muitas formas, in many ways, ele fala, Edith era o segredo de Labrie. Então, existe, não vou dizer que seja uma injustiça histórica, mas é um certo desequilíbrio. O fato das pessoas pensarem em Schaeffer muito como um apologista apenas, e o Labrie como um lugar de apologética. Mas o Labrie era, antes de tudo, a casa da Edith. E era isso que fazia o ministério do Schaeffer ter impacto. Não era só o Schaeffer. A Edith escreveu tantos livros quanto o Schaeffer escreveu. Pouca gente sabe disso. Ela escreveu tantos livros quanto ele escreveu e fez um monte de coisa. Então esse é o segredinho do Labrie, Edith Schaeffer. Eu conheci várias mulheres de obreiros do Labrie que foram diretamente formadas pela Edith Schaeffer. E é impressionante as histórias que você ouve. Tem os lados trágicos, mas tem coisas muito interessantes. Diz que ela era capaz de ficar 2 dias sem dormir, trabalhando direto. E não era forçado, não, era um alto nível de estamina, sei lá. Ela trabalhava, depois dormia um pouquinho, todo dia estava bem. E aí você fala, não, vai ter uma estafa daqui a 10 anos. Não teve, nunca teve. E a mulher era uma pilha. A gente fala mais depois.